Se preparar para provas na área penal é mais do que só decorar a lei, né? É fundamental entender como os tribunais estão interpretando essa lei no dia a dia. Então vamos dar uma olhada agora em algumas decisões super recentes e importantes do STJ e do STF, que podem ser aquele detalhe que faz toda a diferença na hora da prova. Para começar, vamos pegar um tema bem delicado que bota frente a frente a ética médica e o direito penal. É uma decisão que meio que redesenha os limites do sigilo profissional e até onde uma prova é válida dentro de um processo. Imagina só essa situação. Um médico, lá no consultório dele, atendendo uma paciente que fez um aborto. E aí, o que ele faz? Ele mantém o sigilo, que é a base da profissão, ou ele denuncia essa paciente para a polícia? Pois é, foi essa a batata quente que o Superior Tribunal de Justiça teve que resolver. E a base para toda essa discussão, sabe onde está? Lá no artigo 207 do Código de Processo Penal. Ele protege o sigilo profissional. A regra é bem clara. Profissionais como médicos não podem, de jeito nenhum, depor sobre coisas que ficaram sabendo por causa da profissão. Essa confiança, entre médico e paciente é a base de tudo. E a posição do STJ, numa decisão agora de 2024, foi bem direta. Qualquer processo penal que tenha nascido só dessa quebra de sigilo tem que ser trancado, arquivado. A prova obtida desse jeito é considerada ilícita. E prova ilícita, a gente sabe, contamina todo o processo. O que isso quer dizer na prática? Simples. A denúncia que a médico fez não pode servir para nada contra a paciente. E olha que interessante, esse entendimento não é uma coisa só do Brasil, não. Ele está super alinhado com o direito internacional. Um exemplo disso é o caso Manuela versus El Salvador, julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é o que a gente chama de controle de convencionalidade. É quando as nossas decisões aqui de dentro são analisadas à luz dos tratados internacionais. E para a prova, citar isso é um baita diferencial. Ok, saindo do sigilo médico, vamos entrar agora no plenário do júri. Será que o jeito que um réu é apresentado para os jurados pode mudar o resultado do julgamento? Uma prática bem polêmica levantou exatamente essa questão. A resposta do STJ foi um sonoro não. Obrigarem um réu a ficar de costas para os jurados é uma violação da dignidade e da presunção de inocência. O que o tribunal sacou foi que a comunicação que não é falada, a postura, o olhar, as expressões, também faz parte da defesa. Colocar o réu numa posição humilhante pode criar um preconceito nos jurados antes mesmo de olharem as provas. E isso acaba influenciando a tal da íntima convicção deles, ou seja, o julgamento subjetivo que eles fazem. Beleza, agora vamos mudar o foco. A gente falou do réu, agora vamos falar do juiz. Qual é o limite do poder de decisão dele? Até onde um juiz pode ir? Principalmente quando o próprio Ministério Público, que é quem acusa, pede uma medida mais leve. Essa aqui é uma daquelas perguntas clássicas de prova sobre o sistema acusatório, aquele sistema em que as funções de acusar, defender e julgar são bem separadinhas. A dúvida é, se o promotor pede, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica, o juiz pode ir lá e, por conta própria, decretar a prisão preventiva, que é muito mais grave? E a resposta que está bem consolidada tanto no STJ quanto no STF é sim. O entendimento é que, a partir do momento em que o Ministério Público pediu para o juiz se manifestar sobre a liberdade do réu, o juiz fica livre para aplicar qualquer uma das medidas cautelares que estão na lei, da mais leve até a mais pesada. Então, não é que o juiz agiu de ofício, sabe, por conta própria. A ideia é que ele só respondeu à provocação que a acusação fez. Ainda sobre o juiz, tem uma técnica que é super comum, mas que sempre dá o que falar, a fundamentação per relatium. O que é isso na prática? É quando o juiz, para escrever a decisão dele, basicamente adota como seus os argumentos de outra peça do processo, tipo o parecer do promotor ou o relator da polícia. Tá, mas e aí, pode fazer isso? Segundo o STJ, pode sim, mas tem umas condições bem importantes. A peça que o juiz usou como referência precisa ser ela mesma bem fundamentada. E, claro, tem que estar disponível para todo mundo no processo consultar. Não pode ser só um jeitinho de dar uma decisão sem justificar direito. No fim das contas, a transparência é o que garante que isso seja válido. Ok, saindo um pouco do processo, vamos mergulhar agora nos crimes em si. Como é que os tribunais estão definindo, na vida real, o que configura um furto qualificado ou o que é, de fato, um ato de corrupção? Pega só esse exemplo clássico que é uma pegadinha de prova. Furto qualificado por rompimento de obstáculo. Aqui, o STJ faz uma distinção que parece pequena, mas muda tudo. Se alguém quebra o vidro do carro para pegar uma bolsa que está lá dentro, o vidro era um obstáculo para o objeto do furto. Aí, o furto é qualificado. Agora, se a pessoa arromba a fechadura para levar o carro inteiro, a fechadura é considerada parte da coisa furtada, não um obstáculo.
Nesse segundo caso, o furto é simples. Essa é uma daquelas diferenças que, na prática, pode aumentar bastante a pena. Agora, sobre corrupção ativa. Um erro muito comum é pensar que o crime só acontece na hora que o dinheiro troca de mãos, mas não é bem assim. O artigo 333 do Código Penal diz que a corrupção é um crime formal. Isso significa que ele já está completo, consumado, no exato momento da oferta ou da promessa da vantagem. Se o funcionário aceitou ou não, se o dinheiro foi pago, isso não importa para dizer se o crime existiu. E essa distinção é fundamental, viu? Os pagamentos que vêm depois, mesmo que sejam em várias parcelas, são considerados só o exaurimento do crime, ou seja, uma consequência. Isso foi muito discutido na Lava Jato naqueles casos de corrupção relacional. O crime já estava completo lá atrás na hora da promessa. Cada parcela de propina era só uma consequência do crime que já tinha acontecido. Para a gente fechar essa revisão, vamos para a última fase, a execução da pena. Porque mesmo depois da condenação, a interpretação da lei ainda pode mudar a situação de quem está cumprindo a pena, seja para conseguir um benefício ou para ter que seguir uma regra mais dura. Mas antes de ver a próxima decisão, a gente precisa lembrar rapidinho o que é o tal do tráfico privilegiado. Ele não é um tipo diferente de crime, mas uma causa de diminuição de pena no tráfico de drogas. Para conseguir esse benefício, tem que preencher 4 requisitos, e tem que ser todos eles juntos. Ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não fazer parte de organização criminosa. Agora pensa na seguinte situação. A pessoa, num processo anterior, fez lá um ANPP, um Acordo de Não Persecução Penal, onde ela confessou um crime mais leve. Será que essa confissão pode ser usada depois, num outro processo de tráfico, para dizer que ela se dedica a atividades criminosas e, por causa disso, negar o privilégio? Pois é, foi isso que o STJ teve que responder. A decisão foi na linha de proteger o NPP. O acordo não gera reincidência, não gera maus antecedentes, e a confissão que foi feita ali serve só para aquele acordo, e ponto final. Usar isso em outro processo para prejudicar a pessoa seria uma violação da segurança jurídica e da presunção de inocência. Resumindo, ter feito um NPP antes não pode impedir a aplicação do tráfico privilegiado. Para nossa última análise, a gente precisa ter na ponta da língua um conceito-chave do direito penal, novatio legis impejus. O nome é chique em latim, mas a ideia é bem simples. É uma lei nova que piora a situação do réu. E a regra de ouro da Constituição é que a lei penal não retroage, a não ser que seja para beneficiar. E um exemplo novinho disso apareceu com uma lei de 2024 que passou a exigir o exame criminológico como obrigatório para a progressão de regime. Antes era facultativo. Isso é um exemplo claro de novatio legis impejus, ou seja, a lei ficou mais rigorosa. Por isso, tanto o STJ quanto o STF já bateram o martelo. Essa nova exigência só vale para crimes cometidos depois que a lei entrou em vigor. Quem cometeu o crime antes da lei nova segue a regra antiga, que era mais favorável. Bom, como deu para perceber, o direito penal não é uma foto, né? Tá mais para um filme em constante movimento. A cada decisão, os tribunais vão redesenhando as fronteiras dos direitos e dos deveres. E toda essa dinâmica deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Qual será o próximo entendimento que a gente acha que está consolidado, mas que vai ser revisto pela jurisprudência? Ficar de olho nessas mudanças é o que faz a diferença para estar sempre um passo à frente.